Salve, ó Santa Mãe de Deus, vós destes à luz do Rei que governa o céu e a terra, pelos séculos eternos. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa de Santa Maria, Mãe de Deus, e também somos convidados a refletir sobre a paz. A verdade de fé, ou dogma de fé, de que Maria é a Mãe de Deus, foi afirmada pelo Concílio de Éfeso em 431. O objetivo de tal afirmação foi o de salvaguardar a unidade das duas naturezas de Jesus Cristo, ou seja, Ele não é somente Deus, nem somente homem, mas verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus é Deus porque, conforme escutamos no Evangelho de João, Ele existe desde sempre em íntima e perfeita comunhão de amor com o Pai. O mesmo Jesus, o Verbo divino, nos foi comunicado pelo Pai no tempo, conforme ouvimos na segunda leitura de hoje. Quando se realizou o tempo previsto, Deus nos enviou o seu Filho nascido de uma mulher. Portanto, de Maria Jesus toma a natureza humana. Por Maria, Deus torna-se homem e habita no nosso meio. O Filho de Deus é também o Filho de Maria, conforme escutamos em Marcos 6,3. Não é ele o carpinteiro, o Filho de Maria? Ou seja, Deus, em sua onipotência, em seu poder, assume a vida e a história humana. Deus, em seu poder, se esvazia, torna-se pequeno, pobre e frágil, uma criança no presépio de Belém, condições próprias do humano, para assumir nossa condição frágil e limitada. Por isso, Maria é a Mãe de Deus e, consequentemente, é a Mãe da Igreja. Maria é também a nova Eva, porque além de sua maternidade indicar uma nova condição, uma nova dimensão, uma dimensão fecunda e profunda de vida, também recebemos, por meio de Maria, a salvação de Deus, que vem por meio de sua virgindade fecunda, como ouvimos na oração da coleta. Maria, mulher simples de Nazaré, cultuada e venerada como Mãe de Deus, torna-se mãe e modelo da Igreja e de todos aqueles que creem no agir de Deus na história e na humanidade. Com isso, sua maternidade não é um acontecimento do ano 431 somente, não é apenas um fato do passado, mas sempre atual. E sua maternidade está em íntima relação com o seu papel de imagem da Igreja e modelo de todo aquele que crê na realização das promessas de Deus. Ou ainda, Maria, Mãe de Deus, põe sua maternidade a serviço de Deus para a realização da salvação no mundo e na Igreja. Olhando a figura maternal de Maria, meditamos também sobre a paz. Na primeira leitura de hoje, ouvimos que a bênção que o Senhor concede é a expressão máxima da comunicação de sua vida. Comunicando sua vida, Deus concede sua bênção. A bênção dele, segundo a leitura, confere 3 dons indispensáveis ao ser humano. Primeiro, guardados ou protegidos por ele a partir de sua bênção. Depois, sua compaixão volta-se para nós, volta-se também a sua paz. Deus nos dá a sua bênção, voltando para nós o seu rosto, conforme ouvimos na primeira leitura. Quando Ele volta a sua face para nós, nos dá a sua paz.
fruto de sua bênção e desejo mais profundo do ser humano. De fato, nos dias atuais, vivemos sentimentos de medos, aflição, apreensão, devido a tantas manifestações de violência, famílias em desespero, guerra entre nações, desrespeito à natureza, desrespeito entre os seres humanos, fome, injustiça, corrupção, prostituição, várias formas de escravidão, preconceito contra grupos étnicos, sociais e religiosos. Quantos tratados na história de paz já assinados, quantos pedidos solicitados para que os seres humanos se desarmem e transformem as armas de guerra, do ódio e da violência em instrumentos de paz, perdão, amor e reconciliação, para edificar uma civilização da fraternidade e da justiça, uma sociedade de seres humanos, filhos do mesmo Deus, não uma selva de animais. No entanto, a paz, para acontecer, de fato é indispensável fazer nossa parte. Se nós que somos cristãos batizados, que rezamos e comungamos, e muitas vezes não sabemos perdoar e amar, se nós que somos cristãos batizados, discípulos do Senhor, e muitas vezes somos uma manjedoura do ódio e do desamor, se nós que somos cristãos e somos ainda muitas vezes insensíveis ao sofrimento dos pobres e dos abandonados, como exigir que o mundo ou o outro seja um instrumento da paz? A vivência e o anúncio da paz passam necessariamente pela descoberta e acolhimento do Verbo de Deus como fonte de reconciliação e de paz, porque Cristo é a nossa paz. Como diz São Paulo em Efésios, Cristo é aquele que derrubou o muro da separação. De dois povos fez um só. É o único capaz de transformar o ódio do nosso coração em perdão e em amor. Cristo é a nossa paz. Pois Ele, Deus, reconciliou em si todas as coisas. Agora temos que nos interrogar. Quantas vezes temos a mesma atitude de Maria, conforme ouvimos no Evangelho de hoje, de meditar e guardar o que Deus nos diz no nosso coração, para torná-lo em nós acontecimento e vida? Será que no corre-corre da vida, do dia a dia, reservamos um tempo do nosso dia para escutar e meditar a voz do Senhor que grita em nossos corações por paz, por amor e por perdão? Qual o tempo que eu deixo ou que nós deixamos para Deus na nossa vida, para escutar e acolher seu Filho em nossa história? Que possamos, ao modelo de Maria, acolher Cristo em nós, para que o Pai gere em nós os sentimentos do Filho e para que possamos ser testemunhas e anunciadores da paz neste ano que se inicia. Assim seja. Amém.